Graça e paz a todos, queridos irmãos e ouvintes. Estamos nesta manhã de quarta-feira, 7 de janeiro de 2025, 10 horas e 52 minutos. Amém? Nós queremos fazer um devocional. Amém? E convido você para desta live, no nome de Jesus. A internet já começa a cortar, boicotar aqui nossa transmissão, mas o sangue de Jesus tem poder nesta manhã. Amém, amados? Antes de tudo, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixe, e não nos induza a cair em tentação. Amém? No nome de Jesus, porque teu é o reino, o poder e a glória pelo todos os séculos dos séculos, vamos dizer, juntinhos. Amém, amados, quero louvar a Deus. Não somos cantores, tá bom? Mas a gente vai apresentar aqui um louvor para enaltecer o nome de Jesus para a abertura desta live. O título do hino é A Luz do Céu Raiou. É o hino da nossa harpa 325. Externo minha saudação calorosa a todos os irmãos do bairro Algodoal, amém, da de Brás Algodoal, e todos os demais irmãos, que compõem o corpo de Cristo, de todas as denominações, no nome de Jesus, esparramado por todo este Brasil. Se você é um crente em Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Se você ainda não se decidiu, decida, porque as portas estão para se fechar, o véu escuro, o véu negro está para cair sobre este mundão, onde as pessoas não terão mais a oportunidade de se chegar ao Senhor. Então aproveite agora, no nome de Jesus. A luz do céu raiou. Vou tentar cantar aqui, tá, irmão? Algumas estrofes, tá bom? Noutro tempo, sei como eu andei do pecado sobre o véu, mas do céu raiou e em mim entrou a luz do glorioso céu. Cante comigo. Em meu coração a luz raiou. Desde a glória, pois Jesus me amou. Agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. E o poder me dá que só vem de Jesus que me salvou. E eu vivo aqui a louvar a Deus, que a minha alma libertou. Em meu coração a luz raiou. Desde a glória, pois Jesus me amou. E agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. Vou morar então na feliz Sião com o meu Salvador Jesus. Para sempre ali gozarei prazer lá na gloriosa luz. Em meu coração a luz raiou. Desde a glória, pois Jesus me amou. E agora vivo sempre alegre,
depois que a luz do céu raiou. Em 10/10/89, louvado seja Deus, a luz, amém? Esta luz poderosa, esta luz gloriosa entrou no meu coração. E hoje estou a glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, sem delongas, pois a hora não nos espera, nós temos um outro compromisso, né? Louvado seja Deus. Aproveito esse seja para convidar-nos para estar conosco na tarde da bênção, que vai iniciar hoje uma nova fase, uma nova etapa, no nome de Jesus. O tema para este ano, né? Um ano de colheita. Amém? Então, tem muitas coisas para acontecer em 2026 e tudo aquilo que você semeou no ano 2025, com certeza, este ano será o ano da colheita, o ano em que Deus executará o seu propósito e entregando na sua mão aquilo que verdadeiramente você está precisando. O nosso endereço é Rua Rafael Ducati, 393, bairro Algodoal, né? Adibras, Algodoal, Assembleia de Deus, do Ministério Madureira, na supervisão e presidência, pastor Tilmo do Santo, pastor local, pastor Iseu Rocha, e quem vos fala é seu irmão em Cristo, presbítero Pedro Carvalho. Amém, amado? Deus tem uma palavra de reflexão para o meu e para o teu coração, uma advertência contra a lascívia. Amém? Uma advertência é o nosso tema contra a lascívia. Amém? É sobre este assunto que nós faremos comentários nesta manhã, né? 10h57. Nós vamos encontrar a palavra de Deus como base, amém, em Provérbios, capítulo de número 5, do verso 1 a 3, né? Essa advertência de Deus para todos nós, e não tem esta palavra como uma repreensão da parte de Deus, mas tenha esta palavra para refletir, pensar, amém? Rever seus conceitos, amém? Pois é Deus falando comigo, com você, com todos nós, né? Com este público gigantesco, colossal, que é o nosso Brasil. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos, e os teus lábios observem o conhecimento. Note aqui, porque os lábios da mulher estranha, a Bíblia está enfatizando que os lábios da mulher estranha destilam favo de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Vamos dar ênfase a este versículo, né? Filho meu, atende à minha sabedoria. Deus está falando como pai a filhos. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, atenta para o que Deus está querendo falar com você. Filho meu, atente à minha sabedoria. Amém? E a minha inteligência inclina teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favo de mel, e o seu paladar
é mais suave do que o azeite. Quem está falando, quem está retratando este conselho da parte do Espírito Santo é o rei Salomão. Amém? Salomão está ainda dando instruções sobre a sabedoria e agora nos alerta aos perigos de dar ouvido à sedução. Cuidado com a sedução. Seja você mulher, seja você homem, moço, moça, cuidado com a sedução. Aquele que se disponibiliza a seus ouvidos às palavras de sedução podem facilmente ser atraído aos braços do pecado. Eu imagino que Deus, nesta hora, não quer que você, em contrapartida, pegue caminhos que te leve a afastar dele. Aqueles que se disponibilizam de seus ouvidos as palavras de sedução podem facilmente ser atraídos ao braço do pecado. Ser prudente é tampar os ouvidos para aqueles que tentam nos seduzir. Será que nesta hora, neste momento da vida, você passa por tentações, por seduções? Tampe seus ouvidos para aqueles que tentam nos seduzir e nos levar para longe de Deus. Ser sábio é nunca iniciar uma conversa que pode terminar no ato de adultério. Deus conhece o seu futuro. Deus conhece o seu amanhã. Deus conhece o seu hoje. Deus conhece o seu agora. E Deus conhece o seu ontem. Em Provérbios capítulo 4, capítulo 15, aliás, do verso 4 a 6, vai falar a doçura que se transforma em amargura. As coisas doces, ela pode se transformar em absinto, em coisas amargas. Olha que a Bíblia diz, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos estão impregnados do inferno, para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças acabam sendo errantes e jamais os conhecerás. Ei, amigo, amiga, em Cristo Jesus, ouvintes da palavra de Deus, a sedução é a mais perigosa, é o que vem das pessoas que se esconde atrás de máscara, gente mascarada, gente atraentes, gente bonitas, e usam da conquista para atingir seus objetivos. O adultério é a quebra do 7º mandamento da lei de Deus. Amém? Ele é pecado. O mandamento que Deus nos deixou é guardar o 7º mandamento. Amém? O cristão não deve nunca agir, e o cristão nunca deve seguir aqueles que andam na escuridão. Cuidado! Cuidado com aqueles que se apresenta vistoso, atraente, bonito,
ostentando luxo, ostentando a você, meu querido, sensualidade. Nossos olhos cobiçam, desejam, é o favo de mel, mas acaba se tornando amargo um absinto. É preciso fugir. Deus está lhe dizendo nesta manhã, 11h05, que você não deve brincar. Você deve tomar muito cuidado. E às vezes, da onde você não espera, é que acontecem as seduções. Pelos primos, pelos parentes, pelos amigos e pelos estranhos. A Bíblia começa dizendo que os lábios da mulher estranha. Ora, a palavra está sendo endereçada a homens, mas também pode estar sendo endereçada a mulheres. Deus está te alertando nesta hora, em nome de Jesus. Fuja! Escapa! Não pense que você é um super-homem. Não pense você que é uma super-mulher. Vamos continuar, irmão. Em Provérbios capítulo 5, do verso 7 ao verso 10. É preciso decidir, irmão. É preciso decidir, pastor. É preciso decidir, evangelista, missionário, diácono. É preciso decidir, levitas. Deixa Deus falar com você agora. Olha o conselho. Agora, pois, filho, dai-me ouvido. Não vos deveis, não os devieis, não desvieis das palavras da minha boca. Olha o quanto que Deus te ama. Não se desvie dos conselhos de Deus. Não se desvie das palavras que saem da boca de Deus. E longe delas seja o teu caminho, e não te chegue à porta da tua casa, para que não dê a outrem a tua honra, e não entregue a cruéis os teus anos de vida. Para que não falte os estranhos do teu esforço, e todo fruto do teu trabalho vai parar na casa alheia. Ei, Deus está falando nesta manhã. Salomão aqui, irmão, ele é cirúrgico, ele é enfático em seu conselho. Ele chama, amém? Ele chama a uma tomada de decisão. Nós devemos nunca deixar a vida, né? Nunca devemos deixar a vida acontecer enquanto observamos passivamente. É preciso decidir e sermos firmes na decisão que agrada a Deus. Diga comigo, não ao pecado. Amém, amados irmãos. Aprenda a dizer não para tudo aquilo que desagrada a Deus. Por vez, ser forte e fugir, manter-se distante do pecado. O adultério é uma tragédia. Traz vergonha, traz pobreza, mancha o corpo e faz você perder a sua alma. Não existe nada de bom, amados e diletos ouvintes, no adultério. Nada que pode desse fruto agradar a Deus. Portanto, mais uma vez, bato na tecla, fuja da sedução. Amém? Eu sempre costumo dizer aqui, nas minhas palavras, que se aparecer uma mulher, que ela seja mais vistosa, mais atraente, mais cheirosa, mais linda do que sua esposa, fuja, porque é o diabo. Não brinque!
Eu digo para as irmãs, se aparecer outro príncipe, né, irmão, cheiroso, robusto, galã, com dinheiro, seu corpo torneados, fuja, fuja, pois é o diabo. Rabassuricandarabaxandarabahai, fuja, não brinque com as suas seduções, ela pode destruir a sua vida. O adultério é uma tragédia, traz vergonha, traz pobreza, mancha o corpo e faz perder a sua alma. Nada, nada, realmente nada de bom. Aleluia, no adultério, nele nada pode agradar a Deus. Provérbios capítulo 5, verso 11 a 14. O sábio escuta os conselhos. E Deus me usa nesta manhã para te aconselhar. Ei, eu não sei de onde você está me ouvindo, que bairro, que lugar da igreja que você congrega, mas uma coisa eu tenho certeza, o Espírito Santo está lhe advertindo, está lhe aconselhando nesse dia 7 de janeiro de 2026, 11 horas e 11 minutos. O sábio escuta conselho. Ouça o que este verso nos diz, Provérbios 5, do verso 11 a 14. E no fim, venha gemer. Quantos não estão gemendo, irmão? Venha se consumir-se a tua carne, do teu corpo. Quantos não estão vivenciando a sua carne, o seu corpo se defiando? Então diga, como odiei a correção, né? Aos amigos de plantão que não aceita conselhos, que não aceita correção. Ouça o que o Espírito está lhe dizendo, lhe comunicando nesta manhã. Como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. Não escutei a voz dos que me ensinavam, e nem os meus mestres inclinei os meus ouvidos. No dia da congregação e da assembleia, foi que eu me achei em quase todo o mal. Sabe, aquelas pessoas, ponto e vírgula, que escutam a repreensão, mas não valorizam, se acham donos de si, acham que são capazes de se policiar, de evitar o inusitado. O sábio escuta conselho, irmão. E o Espírito Santo está me usando hoje para te aconselhar. Aqui estão as palavras de um pecador angustiado que cedeu à sedução, cedeu ao pecado, o adultério. Então ele confessa logo acima, amém? E lamenta o alto preço de ser pago por causa da sua desobediência às leis de Deus e de todas as coisas que existem no mundo que custa mais caro na vida de alguém. Isso chama-se pecado. A obediência é o caminho seguro. A bem-aventurança que desobedece à lei de Deus e comete adultério, certamente, ao invés de sucesso, vai se deparar com ruínas. Aparentemente, quem está no ato de adultério, parece que tudo está bem. Deus vai dando corda, querido. Deus vai deixando. Amém? Mas depois ele puxa essa corda.
e a conta, o boleto chega para você pagar. Amém? Quem comete adultério certamente, ao viver, amém, uma vida de sucesso, ele acaba se deparando com a sua própria ruína. A mentira não dura para sempre, irmão. Não dura para sempre. A paz do Senhor, Maria Freitas. Deus abençoe a sua vida. Estamos transmitindo uma palavra de conselho e reflexão aos nossos diretos ouvintes. Em Provérbios, capítulo 5, verso 15 a 20, eu quero apresentar a você a alegria da vida conjugal. A vida conjugal, ela pode proporcionar coisas lindas, alegres, frutíferas, para quem ouve a voz de Deus. Olha que o verso diz: bebe água da tua fonte, das correntes do teu poço. Derramar-se-ia as tuas fontes por fora, pelas ruas do ribeiro de águas? Seja para ti só, e não para os estranhos contigo. Irmã, irmão, seja bendito o teu manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Os seus seios te saciem todo o tempo, pelo teu amor seja atraído perpetualmente. E por que, filho meu, Deus dizendo, te deixarias te atrair por uma outra mulher? Irmão, por que te deixaria este banquete, este manancial, esta fonte que Deus preparou para você e se deixasse atrair por outra mulher? Quando eu falo de mulher, estou falando de homens também. Estou falando de mulheres também que se deixam ser atraído por outros e te abraçarias ao peito de uma estranha. Aqui, amado Salomão, compara o desfrutar do amor dentro do casamento, que é bendito aos olhos de Deus, como beber água pura de um poço novo. Enquanto o que comete pecado sexual é como beber uma água contaminada de um esgoto. Isto é cometer pecado sexual. É o mesmo que derramar as águas do rio puro nas ruas. Quantos desperdícios! As pessoas estão em pleno século XXI se dando os luxos de viver essa vida apodrecida, esta vida pecaminosa, impura. O homem e a mulher comprometido com o outro e com Deus pode cada vez mais experimentar a satisfação que vem do amor, que vem da pureza. Quando o marido e a esposa são fiéis a Deus, são fiéis ao Senhor, nenhum dos dois sairá em busca de prazeres, de aventura e de satisfação em qualquer outro lugar. A fidelidade individual a Deus anula, sem sombra de dúvida, a possibilidade de ter uma vida atrelada ao adultério. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus falar com a tua alma. Amém? Em Provérbios capítulo 5, do verso 21, 23, a sua liberdade, ela pode se tornar em escravidão. Quantas mulheres se tornaram escravas? Quantos homens estão acorrentados por causa do pecado?
Olha o que o versículo diz. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. E ele pesa, viu? O Senhor pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio e as suas iniquidades, os prenderão. E com as cordas do seu pecado será detido. Olha como que o pecado aprisiona, prende com correntes fortes. Ele morrerá, porque desavidamente andou pelo excesso da sua loucura e se perderá. Eu vou dar ênfase, irmão. Note bem este versículo. Provérbios capítulo 21, verso 23. A liberdade pode virar escravidão. Eis que o caminho do homem estão perante os olhos de Deus, perante os olhos do Senhor. Porém, ele pesa todas as nossas veredas. Quanto ao ímpio, a sua iniquidade o prenderão. E com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque desavidamente andou, pelo excesso da sua loucura se perderá. Quantos, irmãos, excede de loucura, tornando-se nécio nesta última hora. Ei, homem de Deus, mulher de Deus, esta palavra tem endereço nesta manhã. Deus está me usando para falar com você, homem, você, mulher. 11h21. Deus deu ao ser humano o privilégio da liberdade de escolha. Mas diante disso, ele o instrui a usar esta liberdade com muita inteligência, com muita sabedoria. Contrário ao pecado, né? O pecado, ao contrário, nada traz liberdade. Ela só prende, ela só traz prisões. É impossível pecar sem se prender. Não pense os senhores e senhoras que vivem uma vida de adultério, tem uma vida livre, tá? Ela está presa, ele está preso, ele está acorrentado, ela está acorrentada. E só Jesus para quebrar os agrilhões do inferno contra a tua vida. É interessante pensar no versículo 23, que traz a mim e a você tranquilidade ao seu coração e temor. Quem anda firme no caminho de Deus, negando todas as situações e seduções do pecado, esse possa viver, esse possa se alegrar, amém? Diante dos olhos de Deus. Está aí uma palavra, como já disse, de advertência, é o nosso tema. Deus nos advertindo nesta manhã contra o pecado da sedução ou adultério. Amém? Mas se você deslizou, caiu, se sente aprisionada, tudo que era lindo, tudo que era perfeito, maravilhoso, você vê escapar pelos vãos dos dedos, como a Bíblia mesmo apresentou. Você deu a sua honra aos estranhos. Agora esses estranhos vêm, amém? Assume aquilo que é teu. A sua riqueza, a sua alegria, todos os seus bens, material, físico e espiritual, agora é arrebatado pelo maligno e é tirado de você. Mas Deus é poderoso para restituir você tudo que perdeu. E como que eu faço isso, irmão Pedro? É confessando a Ele, é abandonando o pecado,
é deixando essa vida de sedução, de adultério, de nada, é fugindo para os braços de Deus enquanto você pode. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo de número 20, diz assim a palavra de Deus: se o teu coração te condena, e não é para menos. Quantos que vivem uma vida de tormento, deixou trair o seu cônjuge, mas vive uma vida de não paz, de não tranquilidade. Vive debaixo de um peso, porque você infringiu o mandamento 7, não adulterarás. Mas a Bíblia está dizendo nesta hora, se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Deus é maior, irmão. Deus, ele é maior. Você errou, é verdade. Mas Deus é maior. Às vezes as pessoas nos tratam, irmão, com repulsa. Mas Deus te ama e Ele te diz, nesta hora, se o teu coração te condena, maior é Deus do que o seu coração. Verso 21. Porém, se o teu coração não te condena, você pode, nesta manhã, no nome de Jesus, alcançar as grandes benevolências da parte de Deus. E com ousadia você vai clamar, você vai buscar, você vai pedir, e Deus vai anular a sentença que estava destinada para você, que era a sua morte física e espiritual. Amém. E restituindo você todo o prejuízo que você adquiriu por causa dessa terrível tragédia que é o pecado. Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta oração eu apresento esta vida que nos ouviu. O Senhor falou poderosamente aos nossos corações, nos trouxe alerta, nos advertiu, nos instruiu, nos ensinou. Cabe cada um de nós decidirmos se queremos, meu Deus, viver esta vida de amargura, esta vida de perda, de prejuízo, ou viver uma vida treinada aos benefícios do Senhor. Deus, eu coloco esta vida diante de Ti e peço no Teu nome, Jesus Cristo, perdão, até mesmo por este sentimento que tem subido à mente desta mulher de Deus, deste homem de Deus, em abandonar o seu cônjuge. Erabassuri candarabacheia. Homem, assim diz o Senhor para ti. Te amo, porque a tua alma é preciosa e te comprei com um preço muito caro, que foi o meu sangue vertido na cruz do Calvário. Portanto, te advirto, abandona este sentimento, porque vai trazer ruínas e destruição para ti. Homem, ouça tu a minha voz, enquanto há tempo para ti. Chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Abandona este sentimento, abandona este caminho, porque fazendo isto, abraçarás a minha misericórdia. Assim diz o Senhor para ti nesta manhã. São exatamente 11h32. Me despeço de você, amados. Amém? No nome de Jesus Cristo. Se você que ouviu esta mensagem, em mente, o Espírito Santo revelou algo para a tua vida, a respeito de alguém que está sendo flagelado, compartilhe esta mensagem. Deus poderá fazer um milagre
salvando vidas. E seja você um instrumento de Deus nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Me despeço de vocês, desejando a todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.